Gael, é o seguinte, meu amor, aqui você sabe como funciona o Zoom, né? Sei. Então, aqui já foi, eu entrei um pouquinho antes da nossa reunião e aqui já foi 40, já deu 10 minutos que eu tô ligada aqui. O que que acontece? Daqui meia hora vai vai cair essa conexão. Não tem problema. Você clica nesse mesmo link que eu te mandei e a gente continua, tudo bem? Tá. Tá. Qual que é a ideia hoje? A gente vai fazer a aula em dois momentos. O primeiro momento eu vou explicar para você a questão dos pronomes, bem de forma de cada um, cada tipo de pronome. Depois eu tenho uma segunda proposta que é qual? Tá ao contrário aí, Gael, tá de ponta cabeça esse negócio. E aí, e aí depois a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Beleza? Tá me ouvindo? Tô. Tá. Então tá bom, você vai me dando um feedback. O que que eu vou fazer? Eu fiz uns esquemas que vai ficar bem fácil para você saber. Eu tô gravando essa aula que eu tô dando para você. Por quê? Porque eu costumo gravar as aulas e depois eu posso mandar para você assistir as aulas quantas vezes você quiser. Beleza? Isso é bem legal, que daí não dá para você não perde, né? Dá para você só escutando e pegando. A ideia é a seguinte, ó. Nós vamos ver os pronomes. Tá vendo essa folhinha aqui? Você tá conseguindo ver? Tô. Então, essa folhinha aqui tá falando de todos os pronomes que tem, todos os tipos de pronomes. Então, na sua Aham. apostila aí, a sua mãe mandou para mim a sua apostila, né? Um scanner da apostila, escaneou para mim e mandou. Eu peguei e fiz esse esquema aqui porque estudar desse jeito, para mim, é muito mais fácil. Mas cada um cria um esquema, um jeito de que é mais fácil de gravar as coisas. Então, aqui, ó, estão todos os pronomes. O que são os pronomes? Eu acho que a primeira coisa é essa, né? Como é uma revisão, é o que são os pronomes? Os pronomes, eles servem para representar, retomar ou acompanhar um substantivo. Que indica o quê? Indica quem está falando no discurso, né? Num diálogo, numa comunicação, se é na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. É isso. Os pronomes são esses. Só que aí existe vários tipos de pronomes para a gente poder falar bem, escrever bem, se comunicar bem. O primeiro deles eles chamam de pronomes pessoais ou substantivos, tá? Que vai falar disso, se é na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, que são... olha o gato, acabou de pular aí da janela, Gael. Atrás de você. E aí, tá me ouvindo ou travou a sua? Não tô ouvindo. Então beleza. Então, os pronomes pessoais ou pronomes substantivos é a mesma coisa. Se lá na prova pedir para você, olha, coloque, preencha as lacunas, né? Preencha os espaços ou as frases com pronomes pessoais ou pronomes substantivos. Você sabia que é a mesma coisa, né? Agora eu sei. Então tá. Então, se te perguntarem, é a mesma coisa, tá bom? Porque é o que vai Porque falar. um pronome pessoal é a mesma coisa que um pronome substantivo. Porque ele está indicando sempre a pessoa do discurso. Então, em vez de falar pronome pessoal, que é da pessoa, se é da primeira, da segunda ou da terceira, ela está indicando uma pessoa pelo substantivo, porque o substantivo sempre vem acompanhado de um verbo, de Entendi. alguma coisa. Então, é por isso. Então, muitas vezes a gente confunde isso, acha que são pronomes diferentes, né? Então, pronomes pessoais, pronomes substantivos, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos. São os tipos de pronomes. Mas para deixar mais fácil para você, então eu coloquei aqui para você lembrar disso, que é muito importante. Quando falar de pronomes pessoais, vai estar falando de pronomes substantivos. É a mesma coisa, tá? Agora a gente vai trabalhar cada um desses pronomes. Aí eu fiz uma folhinha que eu acho que vai ser super legal para você, porque para mim, quando eu era da sua idade, eu já estudava sozinha, há muito tempo, eu fazia isso. No meu quarto tinha tudo escrito, sabe? Eu escrevia tudo em folhas bem grandonas, assim, de papel, aqueles papel metro ou cartolina. Eu escrevia tudo e colocava na parede do meu quarto ou atrás da porta. Então ficava tudo dos verbos, tempos verbais. Foi assim que eu aprendi a estudar. Agora, ó, pronomes pessoais. Tá ruim para você aí? Tá muito claro ou tá dando para você ver?
Não, dá pra mim ver, só que não dá pra mim ler. Tudo bem. Então eu vou deixar isso aqui para você ver. E o que eu posso fazer? Esse mesmo esquema que eu estou fazendo aqui, eu posso deixar, se você quiser, eu posso depois tirar foto de cada uma dessas folhinhas e mandar para você ter com você. Pode ser? Uhum. Beleza, então. Então, aqui, essa é a folha dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, nós vamos ter duas folhas. A primeira folha está significando o quê? Que, primeiro, pronomes pessoais ou pronomes substantivos são aqueles que falam das pessoas do discurso. É a pessoa com quem eu estou falando, a pessoa de quem eu estou falando ou do que está se falando. Então, aqui, a primeira pessoa sou eu, sempre. Primeira pessoa, eu. Lembra disso? É aquele que fala ou escreve. Então, eu falo, eu escrevo. É a primeira pessoa do discurso, tá? Aí, a primeira pessoa do discurso é eu, me, meu, mim. São as palavras que são os pronomes que eu uso tudo para dizer na primeira pessoa, tudo para dizer para mim. A professora, ela ensinou uma musiquinha que é assim: Ah, é? mim comigo, Sei. te contigo, olhe se consigo. Nós conosco, vos convosco, osas se consigo. Isso. Essa música que ela ensinou para você, tá os três já. Ela colocou a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso. Então, essa música que você sabe, se você for escrever essa música, é legal. Antes de você começar a prova, se eu fosse você, eu escrevia essa música. Por quê? Porque essa música vai ter todas as pessoas do discurso. E aí você não vai esquecer de nenhuma das pessoas do discurso. E aí, o que você vai saber? Como que você vai saber se ela é da primeira, ou da segunda, ou da terceira? É isso que eu vou te falar agora, tá bom? Então, a primeira dica é, vai começar a prova, escreve essa música. A música veio na cabeça, escreve. E aí você vai colocar na frente, depois, essa divisão aqui, que é primeira, segunda ou terceira pessoa. A primeira pessoa vai sempre falar, vai ser aquela que fala ou escreve. É ela, sou eu. Então, eu falo, eu escrevo. Então, começa sempre com eu, a primeira pessoa. E aí, a primeira A pessoa... segunda é quem fala e é quem interrompe a escrita. A segunda é com quem se fala, igual eu tô falando com você, não é? Então eu tô falando você, ó. Eu e você. Ou eu e tu. Você e eu somos. Você é a segunda pessoa do discurso, entendeu? Porque eu que tô falando, eu tô em primeira e você tá em segunda. Então, ó, eu, você. Tá? Então, a segunda pessoa é com quem se fala, que é com quem eu estou falando, que é você, e para quem eu escrevo, ou para quem eu fiz esse formato aqui. Você é a segunda pessoa do discurso. A terceira pessoa do discurso é aquele de quem se fala, não sou eu nem você, mas a gente está falando de alguém, por exemplo, do gato, entendeu? O gato é o nosso terceiro elemento, é a terceira pessoa do discurso. Ele não está fazendo parte do diálogo nosso, mas ele é a terceira, porque a gente fala dele, né? Ele, ela, dela, seu, se, lhe, consigo. É tudo a terceira. É de quem nós estamos falando. Beleza? É aquele que se fala. Mas então, beleza. Então você escreve essa música que eu adorei. É uma música ótima para você não perder nenhum, porque é bastante grande os pronomes, né? Da primeira, segunda, terceira pessoa. A professora ensinou, escreve. Agora eu vou te falar. Importante, depois que você escreveu a música, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar separar a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. A música escrita é fácil. O que você vai fazer? Tudo que se refere a você, a mim, eu, em primeiro lugar, você fala eu. Quando você fala eu, você fala assim, eu, me, meu, mim, comigo, nos, nosso, nossos, conosco, a gente. É quando você se inclui em alguma coisa. Se eu falar assim, olha, a gente vai jogar futebol mais tarde, por exemplo, tá? Eu tô me incluindo, não tô? E eu tô falando, eu e mais um tanto de gente vamos jogar. Então, a gente também faz parte do plural, né? A pessoa do plural da primeira pessoa. A segunda pessoa... Oi, diga. Quanto tempo a aula dura mesmo? É que a minha mãe não me contou. A aula vai durar dois uns, que vai ser 1h20. Não, menos. 1h20. No máximo. Só que vai durar menos, porque você já entrou e já tinha 10 minutos que eu tava. Então vai durar meia hora agora e depois mais 40 minutos, beleza? Tá. Tá? Bom,
A segunda pessoa, que é com quem eu falo, que seria você, a segunda pessoa do discurso aqui, eu falo assim, tu ou você, que é o mais comum, né? Então, tu, te, teu, ti, contigo. Vós, vos, vosso, vossos, conosco e você, ou vocês. Então, sempre quando eu estou eu, você é a segunda pessoa do discurso. Lembra disso. Você está sempre na segunda pessoa do discurso. Ela só aparece na segunda pessoa. E a terceira pessoa que eu falei que era o gato, né? É aquele de quem se fala. Então eu perguntei, gato, é lindo ou é linda, né? E você falou, é lindo. É o Pikachu. Então ele, o Pikachu, seu gato, ela, seu gato, tá vendo? Terceira pessoa, se, lhe ou lhes, o ou os e consigo. Então, depois que você escreveu a música, vai ficar fácil de você pensar. Você pensa nessa dinâmica que eu fiz com você aqui. Eu falando na tela, eu sou sempre a primeira pessoa. Estou falando com você, você é a segunda pessoa, é o tu. E o gato vai ser a terceira pessoa. Beleza? Uhum. Pensa por aí, para poder ficar mais fácil. Depois que você já viu esse esquema aqui, que é sempre isso, pronomes pessoais ou substantivos falam sempre da ordem do discurso, de quem está falando, se é na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, agora nós vamos falar uma coisa importantíssima, que é o quê? A primeira pessoa, os pronomes pessoais, existem dois tipos de pronomes pessoais. O pronome do caso reto e o pronome do caso oblíquo. Exatamente. O caso reto e o oblíquo, tanto um quanto o outro, eles têm singular e têm plural. Isso você já sabe, né? Uhum. Beleza. Singular é quando está numa pessoa só, eu tô falando de um só. Plural é mais de uma pessoa, mais de alguém, mais de um, tá? E aí, o pronome do caso reto, nós temos no singular, de novo, a primeira pessoa, eu, agora a pessoa no plural, me, mim, comigo. É tudo que tá comigo, é mais de um, tá? Esse é a pessoa do plural. A segunda pessoa, tu ou você, lembra que eu falei? Segunda pessoa? Sim. E aí vai ser te, ti, contigo. E a terceira pessoa, o gato, ele ou ela, o, a, lhe, se consigo. Uma dica que eu dou, presta bem atenção aqui, ó. Eu acho que aqui vai dar para você ler. Ó, a primeira é eu, me... É o gato? É. Ah, é assim mesmo. É assim mesmo. Ó, Ai, Naruto, para! Calma aí. Pronto. Tá. A primeira pessoa é eu. No plural vai ser me. Se é me, mim, comigo. Tá vendo que é o M que você vai repetir? Uhum. Me, mim, comigo. A segunda pessoa é tu. Então vai ser da família do tá, te, ti, ó. Tu, te, ti, contigo. Se tem o tá, se tem o te, se tem o ti, vai ser contigo. Tá vendo que eu sigo a mesma regrinha? Isso é fácil da gente decorar. E o último, que é a terceira pessoa, ele ou ela, o, a, lhe, se, consigo, que é com S também, é a família do S. Então, a primeira é a família do M, a segunda, que é da primeira pessoa. A segunda pessoa é a família do tá, te, ti, que é o te, ti, contigo. E a terceira pessoa é o se, consigo. Beleza? Uhum. Esse é um esquema interessante de você saber, porque tá no caso reto, o singular e o plural. Agora, o caso oblíquo. O caso oblíquo é o plural, né? É o plural, tanto no singular é nos e a gente, né? É a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural é nós, conosco. Porque começa com nós, ó. Nós, conosco. É a mesma regrinha. E a segunda pessoa, vós, vocês, vós, Não, Naruto. Não. Ai, Dani, calma que eu vou tirar ele do quarto, tá? Tá bom, mas fecha a janela, senão ele vai pular aí de novo, porque ele veio pela janela. Eu moro em um apartamento. E como que ele veio pela janela? Ele entrou no meu quarto e ficou na janela. E depois ele queria sair. Ah, sapecão.
Aninoca. Beleza? Aham, Podemos seguir? podemos. Então tá. E aí, Gael, então a primeira pessoa é o que eu te falei, aquela regrinha. Nós, a gente, nós conosco. Ó o N, a família do N. Segunda pessoa, vós, vocês. Vós convosco. A família do V. Uhum. E a terceira pessoa, eles, elas, as, os, lhes, se, consigo. Agora tem um detalhe. Consigo. Agora tem um detalhe. No caso oblíquo, né, nos pronomes pessoais de caso oblíquo, quando os verbos, ele tem uma regrinha. Quando os verbos forem terminados em R, S ou Z, os pronomes que você vai usar, ou que você vai substituir, vai ser lo, lá, ó, Ninoca. Essa você não Nossa, os conhece. gatos estão querendo estudar com a gente, né? Não, eles são terríveis. Eles querem fazer companhia. A Ninoca, principalmente. Eu não posso dar aula que a Ninoca chega e fica assim. Ela fica aqui em cima dos meus Você cadernos. tá dando muita aula nesse momento de coronga? Aham, sim, Que bastante. bom, então seu trabalho até parece que fluiu mais, né? Muito. Que agora algumas crianças precisam de aula particular no meio do coronavírus, é mais fácil para eles e para você. Assim, para eles, né? Porque eles não precisam levar os filhos. Sim. Então, o seu trabalho deve ter aumentado muito. Um pouquinho, não muitão, mas um pouquinho, porque eu continuei dando aula na faculdade, né? E na faculdade eu dou aula assim também. Todo mundo assistindo assim, tá? Ó, então essa aqui, Gael, o que você precisa decorar, assim, entender do pronome oblíquo é que ele tem uma regrinha que é as dos verbos. Todos os verbos terminados em R, S ou Z, eu vou substituir os pronomes por lolás, lolá ou los las, que é o plural, tá? Aham. Isso aí. Aí tem uma outra coisa. Além do pronome, do caso oblíquo dos verbos terminados nisso, você tem os sons terminados em som nasal, que é né? Que é o M, é o ão ou oin. Oin. Esses três M, ão ou oin, os pronomes que vocês vão usar é no, na e o plural nos, nas. Então é isso. O que você vai ver? Vai ver os verbos terminados em R, S ou Z, vai usar lolá ou los, las. Ou terminando em som nasal, ão ou oi. Oin, com um tio em cima. Isso vai significar o que? Que você vai trocar por na, no, nas, nos. Beleza? Entendi. Isso a gente vai ver mais, é mais fácil da gente ver, Gael, nos exercícios, tá? É só uma questão de regra, isso aqui para você se organizar e você saber disso. É legal. Bom, acabou os pronomes pessoais ou substantivos, do caso reto ou oblíquo, tendo sempre singular e plural, beleza? Sim. E dentro dos pronomes do caso oblíquo, é ele que tem a regrinha, o único que tem a regrinha de ter verbos terminados em R, S ou Z ou os sons nasais. Quando terminar em som nasal, que é o som que vem pelo nariz, é o M, ão ou oi, vai ter essas diferenças, tá? Dos pronomes que a gente vai usar. Isso é a primeira coisa que você precisa saber. O mais importante é, quando eu falo de pronomes pessoais ou substantivos, eu estou falando de pessoas do discurso. É quem está se falando, de quem está se falando ou a quem está se falando. Se é a primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Isso é o primeiro. Os pronomes começam daí, se originam daí. Por isso são os primeiros pronomes, que são os pronomes pessoais, que são os pronomes das pessoas do discurso, de quem se fala, beleza? O outro pronome, esse eu acho muito legal, porque são pronomes de tratamento. Esses pronomes de tratamento é de como eu trato as pessoas, como eu me comunico com as pessoas. Então, o próprio nome dos pronomes vai dando pra gente as dicas do que aquele pronome fala, para que ele serve. Então, pronomes de tratamento vai falar de como eu devo tratar as pessoas quando eu estou conversando com ela. Os mais comuns é o você e senhor. Quando eu não conheço muito as pessoas, se eu tenho muita intimidade com a pessoa, por exemplo, eu e você, eu vou falar você, né? Se é uma pessoa mais velha e eu não conheço muito bem, eu vou chamar a pessoa de você? Não. Vou chamar como? Pelo nome. Ou o senhor, falar o senhor, entendeu?
o senhor ou a senhora. Então é você quando eu tenho mais intimidade e senhor ou senhora quando eu não tenho muita intimidade, certo? Ou quando as pessoas são mais velhas que a gente. A gente não chama o vô e vó muitas vezes, ou bisavô e bisavó, ou alguém que a gente não conhece muito de você, né? Então é um jeito de tratar com mais educação, com mais formalidade. Então os mais comuns é você, quando você tem mais intimidade, e quando você vai falar com aquele que você conhece pouco, ou tem pouca intimidade, ou é mais velho que você fala senhor para homem ou senhora para mulher, beleza? Eu nunca fui muito de falar isso. Então, mas isso é uma coisa da língua portuguesa, entendeu? Isso é uma coisa da nossa língua que tem uma regra e a gente só precisa entender. Na verdade, a gente não usa muito, tá? A gente usa, depende da situação, depende da forma como a gente foi educado, né? Muitas vezes a gente usa mais Eu você. fui educado muito bem, só que eu não uso essas palavras assim. Eu me refiro a uma pessoa, tanto como eu não conheço, como eu conheço, de ei, você aí, ou pelo nome. A maioria das vezes é pelo nome. Sim. Porque pelo nome, para mim, é mais respeituoso do que chamar de você. Até pelos meus amigos. Só que aí, Então, com meus amigos, eu já tenho um apelido e mais intimidade. Exatamente, mas você usa bastante o você, né? O você é o que você mais usa. Você não usa senhor ou senhora, né? Esse é o que você Na menos verdade, usa. eu tenho um amigo que a maioria das vezes eu não uso assim, eu uso com mais mesmo pelo nome dele. Sim, então, mas isso são regras e são pronomes de tratamento. Como a gente está vendo os pronomes, você só precisa entender que existe na língua portuguesa. Nem tudo que está na língua portuguesa a gente usa como está na língua portuguesa. Isso vai depender das nossas relações. Isso aqui é só para a gente entender como que a língua é feita. Ela foi pensada para poder todo mundo se comunicar e se comunicar de uma forma que todo mundo se entenda. É para isso que servem as regras. A gente fala que a gente está falando da mesma língua, quando a gente pode se compreender. É igual você estudar francês e tem as regras gramaticais de francês, entendeu? Em inglês, regras gramaticais de inglês. Então, no português, as regras gramaticais de português, da nossa língua portuguesa, dos pronomes são essas. Então, os pronomes de tratamento, os mais comuns é você, senhor e senhora. Pronto. Agora tem os mais cerimoniosos, que é o quê? Aquilo que que exige uma cerimônia, que é algo que a gente chama de uma coisa mais formal. O que é isso? É quando eu falo, por exemplo, eu tô me referindo, Vossa Majestade. Olha isso, né? Tem gente que fala isso. Vossa Majestade, eu vou te falar quando que a gente usa Vossa Majestade para reis e rainhas. E rainhas. Exatamente, eu uso Vossa Majestade. E a abreviatura de Vossa Majestade é como? Em vez de eu falar Vossa... Rei? Não, a abreviatura é aquilo que torna, em vez de escrever Vossa Majestade, eu abrevio, eu ponho duas letras que representam isso. É as iniciais do Vossa é V, Majestade é M. Então, Vossa Majestade, para reis e rainhas, eu, em vez de escrever muitas vezes Vossa Majestade, eu posso escrever VM. Isso vai significar tudo em maiúsculo, Vossa Majestade. Entendeu? Nossa, olha a especificidade. É isso mesmo, mas é para facilitar. Eu não sei falar essa palavra. Mas é para facilitar na hora de escrever, porque são palavras que ficam muito grandes, entendeu? Então, o pronome é para isso. Então, Vossa Majestade, VM, é sempre as iniciais das palavras de forma maiúscula, sempre maiúsculo, porque é uma coisa muito formal. É com quem, se eu fosse escrever, pensa assim. Os pronomes de tratamento, os cerimoniosos, é aquele como se eu fosse escrever uma carta, como se eu fosse falar com essas pessoas muito importantes. E a forma mais importante, mais educada de falar com essas pessoas é dessa forma. Então, para reis e rainhas, eu nunca vou poder chamar um rei, uma rainha de senhor e senhora você. Nunca. Né? É Vossa Majestade, tanto para o rei quanto para a rainha. Não cortem-lhes as cabeças. Exatamente, exatamente. Aí, para Vossa Alteza. Vossa Alteza são os príncipes e as princesas, são os filhos do rei. Ou seja, príncipe se for menino, princesa se for menina. Então, aí é Vossa Alteza. Qual que é a abreviatura de Vossa Alteza? As iniciais. VV? V, Alteza. VA.
VA, Vossa Alteza. Isso aí tá no seu livro, Gael? Isso aí tem uma tabela aí, com isso tudo que eu tô falando, tá? Tem uma tabelinha escrito aí. Então, Vossa Majestade para as reis e rainhas, VM. Vossa Alteza para as príncipes e princesas, VA. Vossa Santidade, esse é fácil. Para quem que é santo, que é que é o máximo poder da santidade no mundo. É um anjo? É um papa. Deus. O papa, não, Papa? na figura de uma pessoa, né? Nós estamos falando de pronomes, é alguém que está no discurso, a pessoa. Então, se eu for me referir ao papa, eu falo Vossa Santidade, que a abreviatura é Vossa Santidade. VS. Exatamente, VS. E se eu for falar com alguém, alguma autoridade que trabalha no governo, tá? Ou que trabalha nas Forças Armadas, os generais das Forças Armadas, eu vou falar de Vossa Excelência, que é a abreviatura, Vossa é o V, Excelência, aí é E, X e o A e o apóstrofe. É isso aqui, ó. Vê se você consegue ler aqui, ó. Consigo. Vossa Excelência. É como se abrevia quando você vai escrever uma carta, em vez de você escrever Excelência por extenso, você escreve abreviado, Vossa Excelência. E se você for falar com alguns oficiais das Forças Armadas, que seja até o cargo de coronel, tá? Ou de figuras públicas e autoridades civis que usa para a pessoa do comércio ou outros, você vai falar de Vossa Senhoria. É muita formalidade, porque é um jeito formal de tratar as pessoas, entendeu? Nossa, eu não gostei desse jeito formal aí, não. Então, mas é um jeito que se você vai escrever uma carta, por exemplo, você vai escrever como Gael, você vai escrever uma carta para o prefeito, por exemplo, da cidade. Você tem que usar Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Se você for escrever uma carta para o Papa, falando da situação do coronavírus, sei lá, como que ele vai cuidar, o que ele tá pensando e fazer. Vossa Santidade. Se você vai escrever uma carta para o rei ou para a rainha da Inglaterra, falando como é que tá a situação lá do coronavírus, como é que você vê no Brasil, como é que você está escrevendo, como que você vai falar com o rei ou a rainha? Vossa Majestade. Isso. Agora, se você vai escrever uma carta para o príncipe Charles, o filho da rainha, ou para a princesa Diane, que já morreu, por exemplo, você ia falar como? Meu caro príncipe. Vossa Alteza. Que é a forma é o jeito mais formal e correto de se escrever para a pessoa, entendeu? É assim. Uhum. Então, esses são pronomes de tratamento. Por isso que a gente falou que os mais comuns é você, senhor ou senhora. Mas quando você vai escrever carta, escrever um documento, vai falar com essas pessoas, você tem que falar dessa forma, tá? É uma forma educada e dentro da nossa língua portuguesa, a forma mais correta de se falar. Aí eu trouxe uma curiosidade para você. Você sabe como que surgiu a palavra você? O pronome Não. você? Antigamente, bem antigamente, se você vê uns filmes muito antigos, lá na época dos escravos, você vai ver que a primeira palavra, quando eu ia falar com você, por exemplo, mas não tinha a palavra você ainda. Sabe como eu ia falar com você? Eu ia falar, Vossa Mercê, pode me dar um copo d'água? Nossa, que estranho. Depois mudou um pouquinho. Vossa MC, pode me dar um copo d'água? Vossa MC? Você. Que foi esse? Vossa MC, sim. Depois diminuiu a palavra um pouco, vai só diminuindo a palavra. Vós me ser, pode me dar um copo d'água? Vós me ser? E depois piorou depois, sabe como foi? Vasum ser. Vasum ser, pode me dar um copo d'água? Vaso? Tá chamando a pessoa de Vasum ser, porque é 2 S. Vasum ser, né? Vasum ser, pode me dar um copo d'água? E aí ficou só com o finalzinho, você.
Então, abreviou, diminuiu tudo, aquela palavrona que começou com vossa mercê, ficou você. E hoje ainda tem 2 jeitos de falar você. Um jeito mineirês, 2 jeitos mineirês. Você sabe como que é? Não. Em vez de você falar você fala você. Você pode vir aqui? Os senhorzinhos, o jeito mineiro da maioria das pessoas falarem é assim, sabia? Quem é muito do interior de Minas fala assim. Você pode me trazer um copo d'água? Não é? Sua família não é de lá? Minha família, às vezes, a minha família às vezes me irrita, porque eles falam, você pode pegar um copo d'água para mim? É isso aí. Então é esse. Você tá querendo dizer você, mas de uma forma diminuída. E ainda tem aquele que nem fala você, só fala C. Você traz um tiquinho d'água para mim? Você traz? Você pega você pega passa o sal para mim? Você passa para mim? Sabe assim? Então, o você teve várias transformações ao longo dos anos na nossa língua portuguesa. Então, hoje, a palavra que a gente conhece como você começou com vossa mercê e terminou com você ou ser. Tá bom? Isso é só uma curiosidade para você saber como que muda, as coisas mudam, né? As pessoas querem ficar mais acomodadas, um jeito mais prático de falar as coisas. Então, o você mudou completamente. Muda, né? Você viu? Mudou completamente, né? Enquanto a gente não estuda, a gente não sabe que isso aconteceu, que você já foi vossa mercê, né? Vosso ser já foi. Então, ainda bem que muda e muda para uma coisa melhor. A gente nem imagina, né, que essa palavra hoje em dia nem existe. Então, a gente nem imagina que ela possa ter existido. Exatamente. Gael, daqui a pouco, pelo que eu tô vendo aqui, daqui a pouco vai cair o Zoom, vai cair a ligação. O que você vai fazer? Você vai clicar no mesmo link de novo naquele que eu te mandei, porque eu vou fechar quando cair, eu vou gravar, vai estar gravando já, eu vou abrir uma outra reunião e você só clica no mesmo link, tá bom? Beleza? Tá. Isso só quando cair a conexão, tá? Quando cair, você vai saber. Ele vai parar do nada, assim. Por enquanto, tá beleza. E aí, Gael, então nós fizemos todo o pronome de tratamento. É esse os pronomes de tratamento. Se pedirem no exercício, escolha os pronomes ou preencha com os pronomes de tratamento. Se for aqueles pronomes que fala como você vai falar com o rei, com uma rainha, com o papa, com alguém do governo, né? Com o príncipe, com a princesa, você já sabe que é esses nomões grande, vossa majestade, vossa alteza, vossa santidade, vossa excelência, vossa senhoria. Se for um pronome mais comum, é você ou senhor ou senhora, beleza? Então tá ótimo. Aí, Gael, outros pronomes a gente vai trabalhar? Agora a gente vai trabalhar mais 3, que é o quê? Os pronomes possessivos. Possessivos já tá dizendo do que é. Ô, Dani, eu não sei se isso te interessa, mas isso tá me ajudando bastante. Sabia que agora eu tô gostando de ler? Ah, é? Isso ajuda muito. A leitura é a melhor forma da gente aprender a língua portuguesa e a gente aprender a falar bem e escrever bem. A leitura é a melhor forma. É? Muito, sim, sim. Porque quanto mais você lê, mais aumenta no seu vocabulário, que a gente chama de vocabulário, que é o quê? Mais aumenta o número de palavras que você conhece, as formas que você conhece de falar aquela palavra, de pronunciar aquela palavra. Então, você aumenta. E aí, quando você for escrever para alguém ou falar com alguém, você pode usar das diversas formas, porque tem uma palavra... Você pode usar diferentes tipos de palavras que têm o mesmo significado. Exatamente, só que você só vai conseguir fazer isso se você é uma pessoa, uma leitora, um leitor assíduo, que significa isso, que lê sempre, entendeu? Só que eu tô gostando de ler porque eu não tô lendo qualquer coisinha assim. Eu tô lendo séries inteiras, eu já terminei 3 séries e 1 filme legendado, acredita? Eu até tô impressionado comigo mesmo. Enfim, as séries não tinham muito episódio, só tinham 25, mas eu tô impressionado comigo mesmo. Isso é bom, isso é ótimo, porque você valoriza aquilo que você já está fazendo e que muitas vezes antes você não gostava, vai depender da idade também, entendeu? Hoje, muita gente que lê pouco, você descobre se a pessoa lê pouco, ou não lê quase nada, lê pouco ou não lê nada, né? Ou não gosta quando a pessoa fala errado,
ou a pessoa escreve muito errado. Ou a internet, né? O computador, aqui, o celular ajuda a gente, muitas vezes, ele não ajuda a gente a falar certo, sabe por quê? Porque a gente... Ele corrige a palavra. Sim, isso ok, mas... E você não tem que pensar muito. Outra coisa é quando você só manda mensagem de voz. Mensagem de voz que você mandou, você não está escrevendo. Você só está falando, só que você pode estar falando errado. Então, muitas vezes, a gente tem que estar atento e a gente só percebe que está falando errado ou que cometeu um erro na fala ou na escrita quando a gente conhece a palavra ou quando alguém chama a atenção da gente, entendeu? Por isso. É só. E aí, como que a gente pode perder essa questão de melhorar, né? Não perder, mas melhorar é falar melhor, escrever melhor, aumentando o nosso vocabulário. E a única forma que eu vejo, ou a forma mais rápida que eu vejo de aumentar o vocabulário é lendo. Quando não é lendo, é vendo filme, como você falou, vendo série, né? Legendado. Porque quando você pega dublado também, o negócio fica muito... muda muita coisa, entendeu? E você não... Tudo bem, quando você não tem um domínio da língua ainda, você pode pegar um dublado, mas o legendado é legal, porque você vai vendo palavra por palavra, você vai fazendo a coisa mais rápida. No começo você não consegue ler uma frase inteira, porque passa rápido, depois você já começa a ver e você vai entendendo. Mas tudo é uma questão de prática. Mas também que você pode dar pause, né? E o pause te ajuda bastante. Pode voltar quantas vezes for necessário, isso mesmo. Então, mas isso, o que eu tô te falando, o que eu tô querendo te dizer é que tudo no começo é mais exigente, precisa de mais tempo, entendeu? E depois isso fica prático, isso aí vira rápido, você não precisa pensar para poder falar. Depois já tá dentro de você, você já aprendeu. Igual, eu não vou ficar pensando aqui, quando eu tô falando com você, que pronome que eu vou usar. Nossa, eu tô conversando com o Gael. Será que eu vou ter que usar o Vossa Majestade? Será que eu vou ter que usar vós me ser? Será que eu vou ter que usar você? Não, eu já sei que eu tô conversando com você, eu vou trabalhar com você, entendeu? Se eu for conversar... Não tem nenhum... Oi? Não tem nenhum problema em você não ser tão formal comigo. Não tem, porque a gente... da realeza. É isso, não, a regra não pede isso, entendeu? Nesse momento. Agora, se eu for fazer uma carta falando lá para o rei, falando para o papa, falando para alguém, eu vou ter que... Falando para o prefeito, eu vou mandar uma carta para o prefeito de São José dos Campos. Ah, sim. Aí agora você vai ter que usar pronomes. Exatamente. Palavras certas. Os pronomes de tratamento. É. Isso mesmo, entendeu? Porque eu quero me referir àquela pessoa e aquela pessoa não é qualquer pessoa. Ela tem um cargo social, ela representa alguma coisa. Então, ela pede por essa representação também uma forma de tratamento especial, tá? É isso. Então, muito legal que você está gostando de ler. Parabéns, continue assim, leia cada vez mais. Veja cada vez mais filmes, séries, isso é muito bacana, ajuda a gente demais a se comunicar, a aprender novas palavras, né? A pronunciar palavras também, porque muitas vezes a gente sabe a palavra, a gente até escreve a palavra, mas não sabe falar a palavra direito, pronunciar, e quando a gente, na fala, a gente percebe que há uma diferença, né? E que isso. Eu tenho um amigo que ele tem um probleminha para aprender, e aí ele sempre escreve ou fala alguma coisa errada. Acontece, tá? Às vezes dá dó, mas às vezes é bem divertido. O problema é que a gente não pode fazer disso uma situação para tirar sarro, por exemplo, né? Isso, ficar chamando a atenção dele na frente de outras pessoas ou dele mesmo, porque ele tá aprendendo. E antes ele falar errado do que ele não falar, ter medo de falar, né? Ter medo de se comunicar porque ele não sabe. Muitas vezes, se a gente errou, a gente pede desculpa. Desculpa, eu errei, ou eu, né, não prestei atenção, porque passa tanta coisa, né? Que a gente não vai ser correto e vai saber falar correto e escrever correto a vida inteira, para sempre. E não é isso. Quanto mais velha a gente fica, mais inteligente a gente fica, mais sábio a gente fica. Não é isso. Vai depender muito dos esforços que a gente fizer a vida inteira. Se, por exemplo, hoje eu estudo, eu trabalho, eu dou aula, eu de repente parar com tudo isso, deixar de fazer isso, fazer uma outra coisa que não me exige que eu leia, que eu estude, que eu prepare aula, daqui uns dias eu vou esquecer como vai fazer isso. Ou isso não vai ficar mais natural, como é para mim hoje preparar. O tempo vai ser mais demorado, né? A forma de eu ensinar vai ser diferente. Então, tudo isso eu vou adquirindo com o tempo, pela experiência. Então, outra coisa, errar
Já tem um ditado que fala, errar é humano, faz parte, porque eu só erro quando eu estou experimentando. Se eu não experimento, eu não tenho como errar, eu não tenho como saber, eu não tenho como melhorar, eu não tenho como ajustar aquilo, né? Então é importante que a gente fale, escreva, converse, mesmo que errado, porque alguém vai nos orientar se assim for preciso, né? E não vai, e na hora que a pessoa for te chamar a atenção, dependendo da forma como ela fizer, se a gente não gostar, a gente pode falar, olha, obrigada pelo seu toque, obrigada, né? Muito obrigada por você ter me esclarecido, mas a forma como você falou comigo não foi muito agradável, né? Então eu te agradeço, mas eu também gostaria de sinalizar isso. Muito bem, de forma muito educada. É possível dialogar. O que não dá é para ficar criticando, né? A pessoa vem, critica ou tira sarro de como eu falei, torna uma piada, né? Faz bullying. Isso não dá, porque isso prejudica tanto a mim quanto aquele que falou de mim, porque vai criar na nossa amizade ou na nossa relação uma coisa meio injusta, né? Injusta e desnecessária para o momento, né? Tem coisas muito mais importantes. Gael, vamos agora para os pronomes possessivos, então? De posse. Vamos. De posse. Então, quando eu falo assim, essa é minha caneta, é meu. Esse é meu óculos, é meu. É o que é possessivo. Que é minha posse, que eu tenho posse daquilo, que aquilo me pertence, entendeu? Então, quando você pensar, se o exercício estiver pedindo para você, para colocar lá, coloque pronomes, use pronomes possessivos, vai estar pedindo para você usar pronomes que falam de posse ou de pertencimento, ou seja, de quem é dono daquilo, a quem pertence aquilo. Então, por exemplo, esse é meu óculos, pertence a mim. Tá vendo os pronomes que eu estou usando? Você está fazendo uma possessividade. Isso, minha caneta, meu material, né? Meu computador, meu celular. Minhas coisas. Minhas coisas, minha folha, minha prova, minha meu casa. Brinquedo. Meu brinquedo, meu gato, é o meu, é o que me pertence, tá? Isso é pronomes possessivos. E aí da mesma forma tem os pronomes possessivos da primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa, porque é a forma como a gente vai se comunicar com o outro e com o mundo. Na primeira pessoa, no singular, é quando tem só uma pessoa falando. Então, meu óculos, esse é meu óculos, e esta é minha caneta. Então, é meu e minha, é no singular, porque eu tô falando meu. Só me pertence a só uma pessoa. Agora, quando você tiver 5 canetas, você pode falar, isso é meu. Não, essas coisas são minhas. Essas coisas exatamente. me pertencem. Isso. Agora você tá falando no plural, que quer dizer que você tem mais do que um. Isso. Agora, quando eu falar que é uma coisa é minha, mas é sua também, então é neutro? Não, meu e seu. Se eu falo que esse conhecimento que eu tô falando com você aqui, isso que eu tô ensinando para você é meu e é seu. Se juntar eu e você, meu e seu dá nosso. Entendeu? Então, o plural de meu e minha é nosso ou nossa. Por exemplo, nosso conhecimento. Nossos gatos. Os seus gatos e os meus gatos, entendeu? Entendi. Se fosse só o meu gato, era meu gato. Agora, eu tô falando do meu gato e o seu gato, e os seus gatos. Então, os nossos gatos gostam de ficar na janela, gostam de estudar com a gente. É os nossos, é plural, porque tá falando do meu e do seu. Beleza? Beleza. A segunda pessoa do singular é teu. Então, ó, teu caderno, teu gato, tá? Tua cama, tua casa ou sua casa. Isso é no singular, quando eu tô falando de você, da segunda pessoa. E agora no plural, será que eu falo vosso, nosso, para você? A sua cama me pertence? Não. Não. Então eu falo a vossa cama, o vosso trabalho, o vosso computador, ou essa cama, essa casa, esse computador pertence a vocês. Que é vocês quem? Quem mora com você. Que é você e sua mãe, certo? Aham.
Então, a segunda pessoa do discurso, porque eu falei de mim, aí eu falei de nós dois, porque a gente tem coisas em comum que são os gatos, e eu falei de mais uma pessoa que mora só com você, que aí eu não faço parte da sua família, então é de vocês. E a terceira pessoa do plural é quando eu falo seu caderno, sua casa, ou quando eu tô falando de uma pessoa que está distante de mim. Isso é importante, distante de mim. Se eu tô falando a primeira pessoa, sou eu. É quem tá mais perto de mim. Então, primeira pessoa. A segunda pessoa, quem tá no meio do caminho. Entre eu e mais outras pessoas, existem você, não existe? Eu e você agora? Aham. Então, você é a segunda pessoa do discurso. E a terceira pessoa é, por exemplo, o gato. Vamos supor que o gato é uma pessoa. Ou a sua mãe, é a terceira pessoa, que eu vou falar sobre ela, aquela, dela, né? Então, a sua mãe está eu posso dizer que a sua mãe está na casa dela. Que a sua mãe tem as coisas dela, né? Que o seu gato tem as coisas dele aí na sua casa, porque é a terceira pessoa. Não sou nem eu, não sou nem você. É de quem a gente está falando. Beleza? Beleza. Então, lembra que a noção de pertencimento, de pertencer ou de posse, aquilo é meu, tá? Se eu tô falando das minhas coisas, começar com eu é a primeira pessoa. Se estou falando das nossas coisas, estou falando da vossa casa, é a segunda pessoa, ou de vocês. E a terceira pessoa é do gato, é aquele que está bem mais distante, não sou nem eu nem você, mas é uma terceira pessoa. Então, é seu, sua, dele, dela, deles e delas, tá? Esse é o pronome possessivo. Acabou o pronome possessivo. Olha que bacana. Entendi. É super rápido. Depois, Gael, eu vou tirar foto dessas folhinhas. É importante que você fique repetindo, olhando essas folhinhas e repita e entenda. Mas a maneira mais fácil de aprender pronome, além de conhecer as regras, é fazer exercício. Não existe outra forma da gente aprender melhor pronome, mais rápido do que fazendo exercício, tá? Agora, vem os pronomes. Olha, ainda não caiu. Tô achando ótimo isso. Tá durando bastante. Tá com 57 minutos aqui. 47 minutos. Nossa. Que a gente tá online. Tá muito bom. Muito bom. E tá gravando. Melhor é isso. Ó, agora, Gael, vai vir um pronome que chama pronome demonstrativo. O que tá querendo dizer? O que é a palavra demonstrativo? Vem de demonstrar. Significa o quê, então, hein? De mostrar? Isso, eu vou demonstrar, eu vou mostrar alguma coisa. Eu vou mostrar o que foi ou o que será mencionado dentro de um texto. Então, num texto, tem vários pronomes demonstrativos, que vai dizer o que pertence àquele texto, de um fato. E aí também, os pronomes demonstrativos têm da primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Mas os pronomes demonstrativos, vai ficar fácil isso aqui de eu te explicar quando eu fizer agora uma brincadeira com você, que é a seguinte. Se eu falar isso aqui, ó, isto aqui é meu. Eu não falei que é a caneta, que é nada, eu falei isto. Isto, I-S-T-O, isto, significa que é meu. Tá bem próximo a mim, não tô? Não tá aqui pertinho de mim? Tá. Então, eu posso falar isto, eu posso falar este celular, que tá bem do meu lado, tá muito próximo a mim, e posso falar esta casa, essa casa que eu tô aqui, tá bem do meu lado, eu tô dentro dela. Então, quando eu tô aqui, isso aqui tá muito perto. Então, eu uso isto, este ou esta, quando tá bem perto de mim, quando tá muito próximo a mim. É isso que eu vou usar. Quando que é na primeira pessoa, eu tô falando em primeira pessoa, tô falando de mim, tá muito perto, é tudo que tá perto de mim. Então, eu vou usar os pronomes isto, este ou esta, ou estes ou estas, quando falar de mim, que tá bem perto de mim. Quando tiver intermediário, não tá entre eu e entre o gato da sua casa aí, ou sua mãe, tem você. Você é o intermediário. Quando eu posso dizer, Gael, isso que você tá aí no seu ouvido é um fone? É. Então, eu sabia que eu usei isso, não isto. Isso, com 2 S's. Qual é a diferença de isso contra isto? Isto é quando tá bem perto de mim que tá falando. Agora, isso é quando eu aponto. É quando não importa?
Não, é quando eu aponto que não tá perto de mim. O seu fone de ouvido tá perto de mim? Não. Tá longe, tá aí com você. Longe. Então, não tá comigo. O que tá comigo eu falo isto. Isto, este, usa a família do T. Quando tá perto de mim. Eu só uso a família do T. Este, isto, esta. Tá perto de mim. Agora tá aí com você, tá longe de mim. Tá longe de mim. Então eu vou usar isso, esse, esses ou essa e essas. Porque tá longe, a família do S tá longe de mim. Tá? Tá. Essa é a diferença de quando eu vou usar isso ou isto. Então eu vou usar isto quando tá perto de mim. Isso quando tá longe de mim. Beleza? E agora ainda tem aquele que está muito, muito longe. Foi lá num tempo antigo. Por exemplo, eu vou te dar uma ideia. Lembra quando você vinha aqui no Espaço Brincar fazer aula de reforço comigo? Lembro. Então, aquele momento, aquele tempo já passou, não é verdade? Já. Então, quando eu falo de uma coisa que já passou, que não tá perto de mim, nem tá muito longe, não tá próximo a mim, ele tá muito longe, é de um tempo que já passou, ou de alguém que eu conheci, eu vou falar aquele, aquela ou aquilo. Então, eu vou falar, ó, isto me pertence. Isso te pertence, que é o seu fone. Agora, aquele tempo que você vinha no Espaço Brincar, já passou. Percebeu a diferença? Você só vai usar a palavra aquilo, aquele ou aquela quando estiver muito longe. Quando você for falar de alguma coisa que já passou muito tempo. Entendeu? Por exemplo, como já faz muito tempo que você não vai para a escola, já faz um tempão por causa do corona aí, você vai falar assim, aquele tempo da escola que era bom. Aula ao vivo que era boa. Aquela aula era legal. Entendeu? Agora, essa aula que você está tendo hoje é diferente, está bem próximo de você. Não está próximo aqui, ó, eu e você? Agora, esta aula que eu estou dando está bem próxima de mim, porque eu que estou fazendo. Olha a diferença. Esta aula, eu que estou dando. Essa aula, você que está recebendo. Mas aquela aula que você tinha lá na escola, só antes do coronavírus. Você está entendendo a diferença? Então, isso são pronomes demonstrativos, que demonstra o espaço entre as coisas. Então, quando está muito perto de mim, é isto. Isto, este ou esta. Quando está um pouco longe de mim, está com você, por exemplo, é esse, essa ou isso, com 2 S's. E quando está lá num tempo muito distante, não está nem um pouco perto de mim, nem está comigo, é aquilo, aquele, aquela. Tá bom? Beleza? Beleza. Beleza pura. Então, vamos embora. Acabou os pronomes demonstrativos, Gael. Estamos fazendo uma revisão. A sua professora tinha ensinado assim? Tinha, mais ou menos, porque cada um tem o seu jeito diferente para ensinar. Isso. E você está aprendendo? Você acha que você está conseguindo pegar com o que eu estou falando? Acho. É? Tá ficando fácil? Tá ficando mais fácil, aliás? Ou tá ficando mais difícil? Tá ficando mais fácil mesmo. Tem certeza? Sim. Tá bom. Se precisar, a gente faz uma outra aula na semana. Que dia que é a sua prova? Semana que vem já. Mas que dia da semana que vem? Tá marcado Não já? sei. Depois você vê. Porque se for... É segunda. Segunda? Então, qualquer coisa a gente faz uma no final de semana, se você achar que se você estiver inseguro. Mas eu acho que você não vai ficar inseguro, não. Se você pegar essas folhas certinho, ler essas folhas e fazer os exercícios, que é o mais importante. Você não se importa se você me mandar? Não, eu não me importo. Porque eu vou tirar foto e vou te mandar essas folhas todas, que são os esquemas que eu fiz, que é muito fácil, que fica fácil da gente saber, tá bom? Entendi. Bom, agora, Gael, nós estamos indo para os nossos últimos 2 pronomes. O primeiro o próprio nome diz, olha que engraçado, pronomes indefinidos.
que acompanham ou substituem o substantivo. Os pronomes indefinidos é aquele que não define, que não está definido nada. Não está falando que é meu, é seu, é nosso. É uma coisa indefinida. Por exemplo, os pronomes indefinidos, eles vão estar sempre na terceira pessoa. Então, não vai ser nem eu que vou estar falando, nem você que vai estar falando. Por exemplo, o gato que vai estar falando. A gente vai estar falando sobre o gato, entendeu? Então, é a terceira pessoa. Esses são os indefinidos. Vai ser sempre na terceira pessoa do discurso. Só que os pronomes indefinidos, eles têm duas formas. Tem as formas variáveis e as formas invariáveis. As variáveis, variável significa que muda. Invariável, quando tem um in antes da palavra, significa que não muda. Ela é imutável, não muda, tá? Então, variável muda, invariável não muda. Não muda. Significa o quê? Que os pronomes indefinidos variáveis, eles variam, eles mudam conforme o gênero, se é feminino ou masculino, se eu estou falando com homem ou com mulher, ou com quantos números de pessoas eu estou falando, se eu estou falando com um ou com vários. Isso vai mudar. Nos invariáveis, não importa se é menino ou se é menina, se tem 1, se tem 10, se tem 1000. Eu vou sempre falar a mesma coisa, da mesma forma. Então, vamos lá. Os pronomes indefinidos variáveis, aqueles que mudam, são algum, alguma, todo ou toda. Então, eu vou falar assim, olha, em algum momento, algum menino mexeu, algum gato, vou pôr aqui um exemplo assim, algum dos meus gatos mexeu nas minhas coisas. Algum deles, ou alguns, eu não sei quais, porque eu tenho 2, né? Alguns podem... Alguma coisa está fora do lugar na minha casa, tá? Tô falando. Se eu falar assim, todos os meninos têm dificuldade em português. Por exemplo, estou fazendo um exemplo. Ou todos os meninos são ótimos em exatas. Tá? O que é exatas mesmo? Exatas é essas ciências que é matemática, física. Humanas é as ciências humanas que é português, história, geografia, entendeu? Uhum. É isso. E agora vamos falar dos invariáveis, aqueles que não mudam, não importa se é homem ou se é mulher, se tem um número de pessoas ou não, tá? Alguém, se eu falar alguém tem a ver com, eu posso estar falando se é um menino, se é uma menina, ou se é dentro de 100 pessoas ou 30 pessoas da minha sala, alguém mexeu nas minhas coisas, ou alguém não conseguiu ir bem na prova. Eu não tô falando quantas pessoas foram, não é? Então, não altera, não muda nada. Então, eu falo alguém. Se eu falar assim, algo está errado, algo, eu não sei o que é esse algo. Alguma coisa, algo está errado. Mas alguma coisa está errada. Alguma coisa. Nada. Se eu falar assim, ó, nada vai mudar para nós. Por exemplo, quando eu falo nada, é invariável, não vai ter mudança. Não vai mudar nada. Se eu falar assim, cada ser humano é único. Cada. Quando eu falo cada, eu só uso cada para um pronome indefinido, que eu não sei quantos números são, porque não varia se tem 1 ou se tem 2, entendeu? Uhum. Se eu falar tudo, quando eu falar tudo, a palavra tudo gira em torno de um mesmo objetivo. Por exemplo, tudo só falo é um pronome indefinido que de forma invariável. Eu não falo todos. Falo todos? Não, você fala tudo. Eu falo cadas, quando tem mais de uma. Não, fala cada. Não existe nadas, né? Só existe nada, cada, tudo, algo, não existe algos. Não existe algo. Existe nádegas. Exato. Então, assim, a gente tem que pensar que as palavras que não se alteram, elas são invariáveis, são pronomes indefinidos invariáveis, entendeu? Uhum. Só que aí tem uma regrinha, que é o seguinte, quando eu falo numa frase, cada qual faz o que entende, cada qual, quando eu uso 2 palavras, também indica aí um pronome indefinido, certo? Cada qual. Todo aquele que estuda passa na prova. Qualquer um de nós
pode pegar o coronavírus. Por exemplo, seja quem for, está perdendo a oportunidade de ficar em casa. Todo mundo está com medo de pegar o coronavírus. O que quer que seja, nós não sabemos. Tá vendo o tanto de palavrinha? Todas essas palavras, cada, todo, qualquer, seja quem for, todo mundo, o que quer que seja. Quando falar essas grandes palavras assim, significa que são pronomes indefinidos, tá bom? Uhum. E aí agora eu vou te falar vou te dar uma regrinha também, que é o seguinte: quando eu uso a palavra nenhum, por exemplo, se eu falar aqui, nenhum de nós vai, nenhum de nós, deixa eu pensar. Afirmativo. Nenhum esforço é perdido. Eu tô falando que existe algum esforço, não é? Meu esforço e o seu esforço. Tem algum esforço. Só que nenhum deles, nem o meu, nem o seu esforço vai ser perdido. Quando o nenhum for igual a algum esforço, significa que é afirmativo, que eu estou usando na palavra afirmativo. Então, eu só uso a palavra nenhum junto quando tiver um sentido afirmativo, positivo. Agora, quando eu escrever a palavra nenhum separado, que é nem, escreve nem, for igual a ninguém, nada, é negativo. Entendeu? Entendi. Então, você vai ver depois na folhinha. Eu vou te mandar tudo assim, ó, tá? Tá. Tá tudo escritinho perfeito para você não perder. E agora a gente vai para o último pronome, que é os pronomes interrogativos. Esses são super legais. Você sabe o que é interrogar? É uma pergunta? Interrogar é perguntar, fazer perguntas, fazer questões. Então agora a gente vai estudar os pronomes, que são aqueles pronomes que a gente usa para começar uma questão, para fazer uma questão. Esses pronomes também têm duas formas. As variáveis, que são as que variam, que mudam, tá? E os pronomes interrogativos, que são invariáveis, não mudam, não se alteram. Os invariáveis que não se alteram é que e quem. Se a pergunta começar com que ou quem, é que não são os pronomes interrogativos, são questões que a gente vai fazer, direto ou indireto, né, de alguma coisa que não varia. Agora, se a pergunta começar com qual é a cor que você mais gosta? Quais dias da semana você não tem aula? Quantos anos você tem? Quantas séries você já assistiu? Quantas balas ou quantas séries você já assistiu? Isso tudo varia, não varia? Varia muito. Então esses são os pronomes variáveis, das formas variáveis, onde eu começo as perguntas, porque as respostas vão ser muitas, né? Então, qual, quais, quanto e quantas é variável, muda. Quando eu perguntar que e quem, que ou quem, só essas duas perguntinhas, é invariável. Beleza? Beleza. E quando agora tem uma coisa que chama advérbio, que é o que vem antes do verbo, né? Que é interrogativo, que vai aparecer nas perguntas. Então, quando aparecer uma pergunta que começa com quando, como, onde e por quê, a resposta vai estar me dizendo o quê? Que eu estou querendo saber o tempo que isso aconteceu, a forma como isso aconteceu, o lugar e a causa de alguma coisa. Quando eu estiver querendo saber sobre isso, o lugar, o tempo, a causa de alguma coisa, o motivo de alguma coisa, eu vou usar essas perguntas, esses pronomes, ou que chamam de advérbios interrogativos, que é quando, como, onde e por quê. Ou seja, os pronomes interrogativos são aqueles que eu uso para fazer perguntas. Beleza? E para interrogar. Interrogar é fazer perguntas, isso, tá? E aí tem uma preposição, eles chamam de preposições, que são o quê?
que são aquelas invariáveis, né? Que a gente usa o que ou quem, e que liga uma palavra ou outras palavras. Liga as palavras, que é assim, olha as preposições: a, onde, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Quando você vê essas palavras, todas essas palavras são preposições, tá? Que são usadas de formas invariáveis em perguntas. Elas não mudam, tá? Você não vai falar ondes, você não vai falar atés, né? Você vai falar até. Só existe essa palavra, não tem como mudar isso, tá? E você vai ver também se a professora falar assim, circule as locuções prepositivas. Nossa, o que é isso? Que palavra é essa? Locuções prepositivas é um conjunto de palavras. Por exemplo, que vai estar escrito assim: abaixo de acordo com, atrás de. É sempre duas palavrinhas. Essas duas palavrinhas são chamadas de locuções prepositivas. Beleza? Uhum. Acabamos a nossa revisão. Falamos de todos os pronomes. Você acredita nisso? Não. Pois é, foi rápido até que a gente conseguiu fazer aqui uma rapidez total. Mas foi isso então. Mas também o Zoom ajudou, né? Não muito. Caindo. Não caindo, exatamente. Então, Gael, o que agora eu vou pedir para você fazer? Aí, no seu exercício, eu vou fotografar e vou te mandar pelo WhatsApp os papéis. Só que você tem aí com você um livro seu de exercícios, não tem? Tem. Então, eu quero que você vá agora fazer esses exercícios que tá aí, porque eu também tenho o seu livro aqui. Sua mãe me mandou as fotos desses exercícios. Então, eu quero que você faça esses exercícios pensando naquilo que a gente trabalhou agora. Vê o que o exercício tá na apostila, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar, tá? Sua mãe me mandou pelo WhatsApp, que eu pedi para ela me mandar, que eu precisava ver que tipo de exercício a escola pedia, né, para a gente poder trabalhar. Ela me mandou, vou te falar agora mesmo. A página que tá. Ó, tá escrito lá, organizar o conhecimento. No seu livro, na página 117. Procura aí. Página 117 do livro de português. Tá, vamos ver. Página 117. Começa na 117. Vai ser isso que eu acabei de falar para você aí. Vai falar dos vários pronomes. Vários pronomes. Isso, tá vendo aí? Dani, você travou legal agora. Eu travei porque você ficou longe. Eu não travei, não. Tô aqui, ó. E você? Pronto. Beleza. As páginas 17. Te amo. Página 117 começa aí. Ah, para mim fazer esses dois exercícios aqui? Isso. Você vai fazer esses dois exercícios aí, ó. Agora tá escrito lá, ó. Agora o primeiro exercício é organizar o conhecimento. O que você já sabe sobre. Agora você já é capaz de perceber que os pronomes são palavras que substituem ou acompanham o substantivo? Que foi o que eu comecei explicando. Sim, não ou mais ou menos? Já escrevi. Diferenciar as primeiras, segundas e terceiras pessoas do discurso. Já sabe de fazer isso? Uhum. Beleza. Tá. Junte-se a um colega e... esse eu vou ter que juntar um colega. Não, não precisa juntar um colega, não. Isso aí vai ser uma coisa imaginária, vai ser comigo aqui. Vambora. Junte-se a um colega e complemente. Junte-se a um colega e complemente os esquemas a seguir com os exemplos solicitados. Mas a gente já comentou sobre tudo isso. Isso aqui, não. Vamos embora. Ele vai te pedir lá embaixo para completar. Lê primeiro. Vamos. Tá com lápis aí? Tá. Vamos lá.
Vamos lá. Pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Pronomes. Referem-se às pessoas do discurso. Pronome substantivo substitui o substantivo. Pronome adjetivo acompanha o substantivo. Pronomes pessoais. Retos. Por exemplo, vamos ver, qual que são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo? Para você dar um exemplo aí. Escreve aí, qualquer um dos pronomes reto ou oblíquo. Reto é do singular e do oblíquo é do plural, né? Isso, vamos lá. Então, eu posso escrever, no caso reto, ele, e no caso oblíquo, eles. Não, sim, qual que é? Você falou no reto ele. E no oblíquo, eles. Ótimo, isso. Sim. Relacionam-se diretamente às pessoas do discurso. Sim. Pronomes de tratamento. Lembra? Aqueles os mais comuns e os cerimoniosos, que eu vou falar com o Papa, eu vou falar com o padre, eu vou falar com o rei, a rainha, o príncipe. Majestade. Vossa. Majestade. Isso. Vossa. Majestade. Isso. Aí agora desce. Indica o tratamento dado às pessoas. Sempre se referem à terceira pessoa. Pronomes. Possessivos. Tá. Lê o que está escrito embaixo dos possessivos aí. Indicam posse em relação às pessoas do discurso. Também indicam respeito, afeto e proximidade numérica e etc. Tá, me dá um exemplo. Já sei. O tablet me pertence. Então, cadê o pronome? Qual que é o pronome? Nessa frase, não, tablet é um objeto. O que faz com que eu saiba que o tablet te pertence e não me pertence? Você falou aí. A palavra pertence. Não. Esse tablet me pertence. Escuta o que você falou. Você acabou de falar. O tablet me pertence. E aí? Pertence, ué. Não, me pertence. Isso, me. O tablet me pertence. O me é um pronome possessivo singular, que é teu. Então, escreve aí. Demonstrativo. Indicam a posição especial de um elemento em relação às pessoas do discurso. Também indicam aquilo que foi citado antes e o que será dito. Posição do tempo e sentimentos. Então, vamos lá, pensar nos pronomes demonstrativos, que demonstram alguma coisa. Lembra aquele exercício que eu fiz, do que está perto de mim, o que está com você e o que está lá, que faz parte da sua casa? Isso, exatamente. Esse exercício, eu estou demonstrando que isso me pertence. Esta caneta, isto. Indefinidos. Dão a ideia de indefinição e generalização. Talvez. Talvez? É indefinido. Não, talvez, mas talvez não é um pronome que está aqui no nossa, não é um pronome do caso que a gente usa, tem que ser do pronome dos casos de variáveis e invariáveis. Lembra que é? Não, porque aqui ele está pedindo pronomes indefinidos. Então, mas talvez não vai entrar aí por enquanto. Você vai falar tudo, nada, cada, toda, alguma. Isso, alguém. Não, algum você falou aí que não é. Algumas frases que você falou aí não é indefinido. Todos esses são. Algum, alguma, todo e toda. Esses são variáveis, eles variam. Agora, os invariáveis é alguém, algo, nada, cada e tudo.
Escreve aí. Espera aí que a minha lapiseira despencou aqui. E aí soltou todos os truquinhos dela. Nossa Chatice. Eu fui usar a borrachinha aqui dela para apagar o negócio. E aí ela deu um pane aqui. Tá. Alguma. Interrogativo. Compõe interrogações diretas e indiretas. Lembra qual que é aquele que é invariável, que não muda dos interrogativos? Quando eu vou fazer uma pergunta, lembra? Qual que é? Por quê? Não, porque não entra, porque não entra. É que ou quem, é tudo com que, começa tudo com que, lembra disso? Que ou quem, ou qual, quais, quanto, onde, quantas, onde, após, isso já é preposições, beleza? Tá. Tá, agora vai vir a atividade aí embaixo, olha, para você ler um texto. A gente também vai ter que fazer esse? Todos aí de baixo, todos. Como assim todos? Não tem muito, Gael. Gael. Mas aí vai demorar uma eternidade. Como não? Tem 1, 2, 3, 4. A gente teria que fazer umas 4 páginas. Mas é porque a gente tem que fazer esses exercícios. Você escolhe fazer ou comigo agora esses exercícios, ou você fazer sozinho e depois mandar as respostas para mim. Todos esses exercícios com a professora. Tudo bem, meu amor. Teve um plantão de tirar dúvidas, e aí eu tirei todas as dúvidas desse exercício. A gente fez a maioria desses tudo junto. Tá, então tá. A gente fez uma página. Então, a gente fez da página 120 até o final. Até a página 122. Beleza, então tá ótimo. A gente só precisa fazer a 119. Tá. Então, peraí. Mas a 119 é interpretação de texto, não é? Então a gente está estudando pronome. Então não vou fazer. Então você esquece agora, fecha o seu livro aí, que agora eu tenho mais um exercício aqui, bem facinho. Que esses eu que fiz, beleza? E como é que eu vou fazer? Nós vamos falar junto aqui. Presta bem atenção. Senta aí. Nós vamos falar agora dos pronomes oblíquos. Oblíquos, você lembra? Que são os pronomes pessoais ou pronomes substantivos do caso reto ou do caso oblíquo, tá? Os oblíquos é aqueles que variam, lembra? Que tem aquela regrinha que tem... Cadê você, Gael? Tô aqui. Então tá. Então fica bem perto aí da minha tela e eu vou ler com você aqui, ó. Substitua os nomes por pronomes pessoais do caso oblíquo. Por exemplo, comprei um carro. Em vez de eu falar um carro, eu posso falar comprei o. Entendeu? Esse é o modelo. Comprei um carro, comprei o. Agora, fala pra mim. Encontrei o menino. Encontrei... Um menino? Não, encontrei o. Você vai usar o ou a só. Não vai usar um. Encontrei a menina? Não, ó. Presta atenção no exemplo, Gael. Você vai ter que escrever o exemplo aí pra não se perder. Tem um exemplo. É seguir o exemplo. Ó, comprei um carro. Comprei o. Você tá substituindo um carro por o. Beleza? Comprei um carro. Comprei o. Encontrei o menino. Encontrei... O menino. Não é pra falar... Encontrei-o. Exato. Você vai tirar o menino. Você vai tirar a palavra. Vai deixar só o pronome. Guarde as blusas. Guarde... As guardias. Exatamente. Pegue os vasos. Pegue-os. Pegue-os. Isso. Leve o presente. Leve-o. Leve-o. Isso, ótimo, parabéns. Vamos para o segundo exercício, acertou todos. Olha o exemplo. Venderam o carro. Venderam no. Venderam o carro. Venderam no.
Deram o recado. Deram o recado. Você vai tirar o recado. Você vai tirar o recado. Olha o exemplo. Venderam. Deram-no. Exatamente. Disseram a verdade. Disseram-na a verdade. Disseram-na. Não. Exato. Acompanhe as crianças. Acompanhas. Não. Não pode usar Acompanha. as ou os. Tem que usar com N. Lembra? Igual exemplo. Acompanha. Acompanhe-nas. Acompanha-nas. Acompanhe-nas. Tracinho nas. Trouxeram a compra. Trouxeram. Não. Trouxeram-na. 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 Você não pode usar a palavra final, entendeu? Você tem que substituir. O pronome serve para isso, para você substituir a palavra. Guardaram os brinquedos. Guardaram-nos. Isso. Então, Gael, a chave para você acertar esses exercícios na prova é ver o exemplo que a professora vai dar. Se ela não der exemplo, ela vai estar pedindo exatamente o que ela quer. Mas quando ela der exemplo, fala, siga o exemplo. Você segue o exemplo. Você não põe nada de diferente do exemplo, entendeu? É assim que a gente presta atenção. Terceiro exemplo e último dessa folha. Vou comprar o carro. Vou comprá-lo. Beleza? Uhum. Iremos aguar as plantas. Iremos aguá-las. Exatamente, plural. Aguar, tracinho, las. Nunca esquece do tracinho. A palavra não é junta. O pronome sempre é separado. Vou repartir o lanche. Vou reparti-lo. Vou reparti-lo. Isso. Vá pegar o carro. Vá pegá-lo. Isso. É o que a gente mais usa. Esse a gente usa. Conseguir vender os doces. Conseguir vendê-los. Exatamente. Isso. Beleza? Nós fizemos esses exercícios todos dos pronomes oblíquos. Agora, pronomes pessoais. É facinho. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas nas frases pelos pronomes adequados. Joana e Sandra assistiram ao novo filme no cinema. No lugar de você falar Joana e Sandra, você vai falar como? Elas foram ao cinema? Elas assistiram ao novo filme no cinema, certo? Eu e Patrícia viajamos no feriado. Vocês viajaram no feriado? Leia a leia. Se fosse eu falando, sim, mas leia. É como se você estivesse falando, eu e Patrícia viajamos no feriado. Então, quem viajou no feriado? Eu e Patrícia. Não pode falar você e Patrícia, tem que falar o pronome. Quem que é você e Patrícia? Quando é mais de uma pessoa, é? Eles. Você e a Patrícia são eles? Não. Eu e Patrícia... Ó, vou dar um exemplo. Exatamente. Eu e Patrícia, nós fomos viajar. Nós viajamos no feriado. A menina nada na piscina do clube. Quem nada? A menina. Não pode falar a menina. Vai ser o quê? Hã? Não sei. Ela nada na piscina do clube. É uma menina, mas eu não posso falar menina, então ela. Se fosse um menino nada na piscina do clube, vai ser o quê? Ele nada na piscina do clube. Isso, entendeu? Agora aqui, presta atenção. Observe os pronomes destacados e complete as frases com substantivos adequados. Tantantã foi para a escola. Ela estuda muito. Ela estuda muito. Quem foi para a escola? A menina. Ela, né? Ou a menina? Ela.
Brincam todos os dias. Elas são legais. Quem brincam todos os dias? Elas. Não foram à escola. Eles estavam doentes. Eles. Fizemos o dever juntas. Nós acertamos tudo. Juntas. Nós. Complete as frases com pronomes. Olha, eu vou ler a frase e você vai colocar o pronome, hein? Não fui bem na prova de matemática. Quem não foi bem? Você. Eu tô lendo a frase. Não fui bem na prova de matemática. O que eu vou colocar? Eu não fui bem na prova? Isso, pronome eu. Eu não fui bem na prova. Jogaram futebol no campinho. Jogaram? Quem jogaram? Eles. É uma boa jogadora. Ela. Isso. Vamos ao clube no sábado. Nós. Isso. Você tá colocando, tá vendo? Esses aí são pessoas, pronomes pessoais. Certíssimo. E agora, Gael, esse último aqui, eu vou ler a frase e você vai falar para mim os pronomes possessivos dessa frase, tá bom? Uhum. Eu já vou falar os pronomes, você só vai falar qual que é para mim, ó. Minha prancha é mais velha que a sua. Minha. Tem mais. Minha prancha é mais velha que a sua. Então, sua e minha? Exatamente. Seus livros... Não, tio. Seus tios visitaram a nossa escola. Seus tios visitaram a nossa escola. Grael, travou aí? Nossa. Isso. Então, tá vendo que tem vários? Eu já tô dando pronto os pronomes, você só tem que falar qual é. Nossos amigos irão ao sítio do vosso pai. Quais são os pronomes possessivos na frase? Nossos amigos irão ao sítio do vosso pai. Quais são os pronomes? Oi. Hello? Nossos e vossos. Gael, você tá me ouvindo ou tá ruim aí? Nosso e vosso. Exato, acertou. Ai, mas travou. Nós estamos acabando já. Falta só 3 exercícios, beleza? 3 frases, quer dizer. Meu skate é igual ao seu. Meu e seu. Ótimo. Troque suas figurinhas repetidas com as nossas. Sua e nossa. Isso. Coloque a tua camisa no meu carro. Tua e meu. Ótimo. Vovô nos contou uma de suas histórias. Nos e sua. Ótimo. Eu estava no portão da minha casa quando o papai chegou. Minha. E que mais? Eu estava no portão da minha casa quando o papai chegou. Chegou? Minha, dá certo, minha casa. Observa. Minha. Acabou os exercícios que eu tinha preparado para você. Meu amor, agora é o seguinte, foi ótimo, adorei, só que não existe milagre. O que existe? O que significa isso? Não existe mágica. A gente só vai conseguir... Eu também tenho que fazer a minha parte. Isso, mas o que eu quero te dizer é o seguinte,
A gente estudou, a gente reviu todos os pronomes, as regrinhas. Você já teve aula com a sua professora. Que fizemos esses exercícios que eu propus? Começamos a fazer exercício do livro que você já fez, já revisou. Agora é só estudar as regrinhas, não tem outro jeito, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar foto daquelas folhinhas, de cada uma daquelas folhinhas dos pronomes. Vou te mandar para você ter esse esquema aí. E uma dica que eu dei, quando for começar a prova, o que é para fazer? Ficar calmo e se lembrar de tudo e prestar muita atenção no exemplo? Não, a dica que eu dei hoje, essa aí eu dei há um tempo atrás. Está valendo também, continua tudo valendo. Mas prestar muita atenção nos exemplos. Sim, mas o que você me contou quando começou a aula, que eu fui falar dos pronomes pessoais ou substantivos? Que eles substituem um ao outro, que são a mesma coisa. É, só que a sua professora não ensinou uma musiquinha que fala da primeira, segunda e terceira pessoa? Ensinou. Então, aí lembra que eu falei que quando for começar a prova, você escreve essa música, porque ela tem todos os pronomes da primeira, da segunda e da terceira pessoa. A primeira pessoa você vai ser a primeira pessoa, alguém que vai estar próximo de você vai ser a segunda pessoa, e a terceira pessoa é de quem você está falando, certo? Certo. E aí você vai saber qual pronome usar, mas você tem que ter essa regrinha aí, pensando nisso. Eu vou fotografar então e vou te mandar, tá beleza? Tá. Espero que você tenha gostado. Se você se achar que ainda está precisando revisar alguma coisa antes da prova, que você está inseguro, que você não está sabendo, ou que você quer tirar uma dúvida só de algum pronome, de repente, você fala para sua mãe me falar, porque daí a gente marca uma coisa rápida, tá bom? Tá bom. Então tá, então eu vou desligar agora, vou gravar e eu vou enviar essa aula que nós fizemos hoje para você, aí pelo seu WhatsApp mesmo. Você vai receber o link que você vai poder ficar vendo por tanto tempo que você quiser, tá bom? Tá bom, então. Acabou que a gente fez 2 aulas em uma, porque sabe quanto tempo a gente ficou aqui? 1h30. 1h30. Tá bom? Uhum. Então tá, então agora eu vou... Isso, né? Então é isso, eu te desejo muita paciência, muita atenção e muito estudo, porque nessa hora precisa estudar. Eu te desejo um bom dia. Que lindeza! E um ótimo final de semana para você, tá bom? E para você também. Ó, vou te mostrar. Olha lá minha Ninoca. Olha lá minha Ninoca. Que figura. Ninoca! Ninoca! Ela não tem 1 ano ainda, Gael. Ela é novinha, acabei de adotar. Novinha. Adotei ela faz pouco tempo, ela é uma graça. Bom, então beleza, meu amor. Um beijo grande em você e fica esperando aí que eu vou te mandar o link desse vídeo que nós gravamos e as aulas. Beijão, tchau, tchau.